Graça e paz, irmãos. Bom estarmos na presença do nosso Senhor mais uma vez. E que assim junto nós possamos adorar o nosso Senhor, engrandecendo o seu nome, bendizendo a Ele que é digno de toda glória, digno de todo louvor, digno de toda adoração. Então esse é o motivo de nós nos alegrarmos no Senhor, o motivo de eu e você se alegrar diante do Pai. E eu quero te convidar, você neste momento, como você está mesmo sentado, talvez curvar a sua cabeça, faça uma oração de gratidão ao Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor e fala com o Pai nessa hora, agradecendo a Ele. E que você veio aqui nessa noite porque você quer o adorá-lo, quer exaltar o seu nome. Não saia daqui, meu querido, talvez como você entrou, mas deixe que o Senhor nessa noite fale ao seu coração, que o Senhor venha derramar sobre a sua vida a alegria, que o Senhor venha derramar sobre você a graça dele. Então ore ao Senhor, agradeça a Ele e exalte o nome dele nessa hora. Aleluia, Senhor. Pai querido, nessa noite eu quero te louvar, eu quero te dar graça. O Senhor tem feito por estarmos aqui, Senhor Deus, nesta noite, reunidos na tua presença, para poder louvar e adorar. Vamos, ó Deus, em tuas mãos. Que o Senhor venha, Deus, derramar sobre as nossas vidas, ó Deus, a tua graça. Que o Senhor venha, Pai querido, ministrar os nossos corações nesta noite. Ó Senhor, nós engrandecemos a Ti porque o Senhor tem feito grandes coisas por nós. Nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas. E nessa noite nós estamos aqui, Senhor Deus, porque nós queremos, ó Pai, bendizer o Senhor, engrandecer o Teu lindo nome, Pai. Senhor, toma o Teu lugar de honra em nossas vidas nessa noite. Pai, visita cada um aqui nesta noite, Pai, visita aqueles que ainda não chegaram, Senhor. Aqueles, ó Deus, que estão em casa, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão viajando, Senhor. Pai, nós não sabemos, mas o Senhor sabe, o Senhor conhece. Ministra, ó Deus, a vida de cada um, Pai. Venha sobre nós nessa noite, meu Senhor. Venha sobre as nossas vidas, pois nessa noite queremos, ó Deus, adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Nós queremos ser achados por Ti, Senhor, como verdadeiros adoradores que Te adorem, ó Deus, em espírito e em verdade. Por isso, Senhor, toma o Teu lugar de honra nas nossas vidas nessa noite, e em cada coração nessa noite, Pai. E nós não vamos nos contentar em sair daqui talvez como entramos, mas vimos, ó Deus, sair daqui revestidos, ó Deus, da graça do Senhor, cheios da alegria do Senhor em nossas vidas. Nós Te louvamos nesta noite e Te damos graça, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Deus. Deus que é todo poderoso para fazer infinitamente mais em nossas vidas. Deus que pode fazer maravilhas em nossas vidas. Eu quero te convidar nessa hora a se colocar de pé. Essa canção é uma canção nova que nós vamos adorar ao Senhor nessa noite. E essa canção, ela fala muito, ela tem falado ao meu coração. E aí eu hoje meditando na palavra do Senhor, colocando a minha vida ali diante do Senhor e ouvindo alguns textos, algumas pregações e lendo a palavra de Deus. E aí, um dos vídeos que eu estava assistindo, então falou de Paulo e Silas na prisão, em que eles adoraram ao Senhor. E eu lendo o texto da palavra de Deus em Atos. Realmente, antes de Paulo e Silas ser lançados na prisão, eles foram açoitados. E depois eles foram presos pelos pés. A palavra de Deus fala que, volta da meia-noite, eles começaram a orar e a cantar ao Senhor. E na palavra não fala qual teria sido a canção que eles cantaram ao Senhor. Mas assim, nós ficamos imaginando, em meio àquela situação, em meio à luta que ele estava passando ali, que canção eles estavam cantando.
porque eles já tinham sido açoitados, maltratados, e mesmo assim eles estavam adorando ao Senhor, e mesmo assim eles estavam engrandecendo ao Senhor. Que canção nós devemos cantar ao Senhor em meio às lutas, em meio às dificuldades, em meio aos problemas? Essa canção que nós iremos entoar ao Senhor é uma canção que nós devemos cantar, é uma canção que nós devemos colocar em nossas vidas, exaltando o nome santo do Senhor, independente da situação, independente das lutas, independente de qualquer dificuldade, de qualquer perda, de qualquer dor. Porque Deus será sempre Deus nas nossas vidas, independente de lutas, independente de situações. O Senhor sempre será Deus na minha vida e na sua vida. Deus não muda, Deus não muda de maneira alguma. Ele continua sendo Deus. Foi o Senhor Deus com Paulo, o Senhor da prisão. Ele é Deus, Ele continua sendo o Senhor hoje nas nossas vidas. Por isso nós vamos louvar e adorar o nosso Deus nessa noite, engrandecendo a Ele, exaltando o seu santo nome. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Deus. Exalta o nome do Senhor nessa noite, meu querido. Engrandeça o nome santo de Deus nessa noite. Aleluia. Quando brilha o sol, ouça a chuva vem. Quando eu estou mal ou então, seguro está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz ou não, em silêncio está.
Aleluia, Senhor. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque o Senhor continua sendo o Senhor das nossas vidas, porque o Senhor continua sendo Deus nas nossas vidas, independente, Senhor, de qualquer situação, ó Deus, a qual nós estamos vivendo, ao qual estamos passando, Senhor, o Senhor continua sendo Deus e Senhor das nossas vidas. Deus, meu querido, será sempre Deus, independente se esteja chovendo, se esteja sol, independente se eu ou se você estamos passando por algum tipo de luta, algum tipo de problema, Deus, Ele sempre vai ser Deus, e Ele não vai mudar, Ele vai permanecer sempre fiel. Às vezes nós, com a nossa infidelidade ao Senhor, porque nós somos infiéis, Deus ainda permanece fiel para as nossas vidas. O motivo de eu e você adorarmos ao Senhor não é pelo que o Senhor pode nos dar, o que Deus pode dar para mim, ou o que Deus pode dar para você. O motivo de nós louvarmos e adorarmos ao Senhor é porque Ele é Deus. Aleluia. E por conta disso nós nos rendemos a Ele. Por conta disso nós nos rendemos ao Senhor, nos prostramos diante dEle, porque Ele é Senhor das nossas vidas, porque Ele é Senhor de tudo que nós temos, Ele é Senhor deste mundo, Ele é Senhor de tudo, de tudo, de tudo. E nós nos rendemos a Ele. Quero nos render a Ti, Senhor, todos os dias, independente da situação, Senhor, independente das lutas, eu quero me render aos Teus pés, eu quero me lançar aos Teus pés, Senhor, eu quero me humilhar nos Teus pés, Senhor. Oh, aleluia. Eu quero me lançar diante de Ti, Pai, me prostrar diante de Ti, Senhor. Oh, aleluia, Deus. Sabe, meu querido, hoje, como eu disse, ouvindo ali a palavra de Deus, ouvindo uma ministração, e aquela ministração me chamou muita atenção. O livro de Samuel, 1 Samuel, creio que todos aqui talvez conheçam dessa passagem assim: eu não me contive em lágrimas, porque aquela ministração falou no meu coração. Quando Deus chama Samuel e diz: Samuel, Samuel, e Samuel vai até o quarto de Eli, achando que Eli chamava ele, e por 3 vezes Deus fez isso, e se Deus permanecia ali, o irmão que estava pregando fala que Deus permanecia ali no quarto, e a palavra fala que Deus ainda não tinha se manifestado a Samuel. Deus ainda não tinha se revelado a Samuel. Ou seja, então Samuel não conhecia a voz de Deus. Então a gente talvez não poderia julgar ele porque ele não entendeu a voz de Deus, ou ele não sabia que era a voz de Deus, por isso que ele foi até Eli, achando que era Eli que estava chamando. E hoje nós ouvimos a voz do Senhor. Hoje eu e você ouvimos a voz de Deus. Nós temos o privilégio de ouvirmos a voz de Deus através da Sua palavra, e de muitas vezes nós não somos atentos àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, e de muitas vezes nós sofremos porque nós não entendemos a voz do Senhor, não compreendemos o que o Senhor quer falar conosco. Nós precisamos nos lançarmos à presença do Senhor. Nós precisamos nos lançarmos por completo na presença do Pai e adorá-lo e engrandecer-lo, e abrir os nossos corações para que o Senhor possa ministrar as nossas vidas. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Toma-me em ti estou, aos pés da cruz me encontrei, o que tenho
Vem te
em nome do teu filho amado Jesus. Amém. O Senhor nos abençoe nessa noite, meu querido. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Eu gostaria de hoje ainda falar um pouco sobre o que nós falamos durante o mês passado. Mês de maio, mês da família, e nós em todos os cultos falamos sobre família. Trouxemos uma palavra, uma mensagem sobre família. E é certo que acrescentou às nossas vidas, foi enriquecedor para o nosso conhecimento e abençoador para todos nós. E hoje eu gostaria de ainda falar algo ligado a esse tema que nós trabalhamos durante o mês passado. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, nos diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Faça uma oração nesse momento, peça ao Senhor que traga uma palavra ministrando ao seu coração nesse instante. Senhor Deus, nós te damos graças. Obrigado nesta noite pela oportunidade de estarmos aqui. Pedimos ao Senhor nesta hora, nesse instante que lemos a tua palavra, que nos abençoe. Fala aos nossos corações. Que o teu Espírito Santo ministre a cada um de nós de acordo à tua vontade, conforme a necessidade que cada um de nós tem. A tua palavra é poderosa, o Senhor é fiel e verdadeiro para nos abençoar. Ministra aos nossos corações, Senhor. Que nada nos roube a atenção nesse instante. Que o nosso foco, que a nossa atenção esteja nesse instante diante do Senhor para recebermos a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, durante o mês de maio nós, como já disse, falamos sobre família. Esse que é um assunto muito importante, um assunto enriquecedor, um assunto que é pertinente em todo o tempo, é sempre útil, é sempre bem-vindo, é sempre necessário. É um assunto que nunca fica defasado, que nunca fica fora de moda. É um assunto que sempre é útil para nós, porque, como nós já temos falado, nós vivemos família em todo o tempo. Nós vivemos família todos os dias. De um modo ou de outro, nós estamos vivendo nos relacionamentos familiares. E daí a importância desse assunto. E, no mais, a gente aprende e tem a condição de ensinar outros, de auxiliar outras pessoas, de abençoar outras pessoas. Nós não só aprendemos para nós, não só aprendemos para aplicarmos nas nossas vidas, mas também temos a condição de orientar e abençoar outras pessoas, outras famílias, e nós estamos nessa batalha. A família é a coisa mais importante que nós temos. A família é a nossa base, é a nossa estrutura. Se nós fracassarmos na família, as demais coisas não terão muito sentido. As demais coisas não serão abençoadoras para nós.
Se nós fracassamos na família, não adianta ter sucesso financeiro, sucesso profissional, não adianta ter muitos amigos, não adianta nós conquistarmos tantas coisas fora da família e na família nós fracassarmos. Então é necessário que a gente tenha famílias abençoadas, famílias bem estruturadas, famílias equilibradas. E nós nunca, eu repito isso, nós nunca estamos falando de famílias perfeitas. E quando eu digo que nós não estamos falando de famílias perfeitas, não é para que a gente use como desculpa para os nossos fracassos, para as nossas falhas, para os nossos erros. Não é para que a gente use como desculpa, não. Não é para que a gente olhe para as coisas que não estão bem e fale, o pastor falou que não é família perfeita. Quando eu digo que não é família perfeita, é para que a gente esteja lutando sempre, para que a gente esteja trabalhando sempre, dedicando sempre, porque nunca vamos alcançar a perfeição, nunca vamos alcançar um ponto em que a gente vai dizer, chega, basta, eu estou satisfeito, eu alcancei o máximo. Nós nunca vamos alcançar esse ponto máximo de perfeição. Então, quando eu digo que nós nunca estamos falando de família perfeita, eu não tenho uma família perfeita, você não tem uma família perfeita, não é como desculpa para que a gente deixe de lado os nossos afazeres familiares, os nossos compromissos, não é para que a gente suporte ou tolere as faltas, não é para que a gente seja desobediente, não é para que a gente não cuide da família e diga, a família não precisa ser perfeita. Não é nesse sentido. É para que a gente se dedique. É para que a gente nunca descanse. É para que a gente nunca diga, está bom, não preciso fazer mais nada. É para que a gente fique vigilante. É para que a gente sempre se dedique, sempre cuide da família, cuide do casamento, cuide dos relacionamentos familiares, dos filhos, dos pais, para que a gente sempre esteja vigilante, fazendo, melhorando, aprendendo, sempre, 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 sempre. Porque uma família equilibrada, uma família abençoada, haverá de ser essa família que trabalha sempre, essa família que luta sempre, essa família que não descansa no sentido de relaxar, não descansa no sentido de falar, tá bom demais, para que melhor do que isso? Não, eu preciso cuidar sempre, eu preciso trabalhar sempre, eu preciso aprender mais, eu preciso saber que o resto da minha vida eu vou tentar ser um marido melhor, um pai melhor, vou procurar ter um relacionamento melhor, ser uma pessoa melhor na minha família. É isso que nós precisamos fazer. Então, irmãos, nós falamos muito aqui no mês passado, nós ouvimos tantas mensagens, nós recebemos muitas mensagens, do trabalho que foi feito na nossa convenção, trabalhos escritos, trabalhos, mensagens, áudios, vídeos, enfim, nós tivemos mais uma vez a oportunidade de aprender, e é certo que você aprendeu alguma coisa. Uns aprenderam mais, outros menos, uns se empenham mais, outros se empenham menos, uns dão mais importância, outros não dão tanta importância, uns são mais soberbos e dizem eu não preciso, estão errados, outros já se dedicam mais, têm mais humildade, dizem eu preciso aprender, eu preciso receber mais ensinamento para a minha vida, para a minha família. E hoje eu gostaria de colocar aqui para os irmãos que uma das minhas preocupações em termos de conhecimento, não só em relação à família, mas hoje eu quero falar basicamente sobre a família, é o quanto nós temos colocado em prática o que nós temos aprendido. Então, quando eu paro para pensar que nós ficamos um mês trabalhando em todos os cultos e por outros meios recebendo ensinamentos sobre família, e aí eu me ponho a perguntar, o quanto nós aprendemos, o quanto você aprendeu? Será que você pode pensar aí agora assim, durante esse mês de maio que passou, eu aprendi algo, eu aprendi isso, eu aprendi algo novo? Será que você pode pensar isso aí? Ou será que você nem pensou, o mês de maio passou e você simplesmente veio para o culto e ficou por isso mesmo, não acrescentou muita coisa? Mas digamos que você seja uma pessoa com bastante conhecimento, porque existem pessoas com bastante conhecimento,
e muito que se fala, muito que ensina, não é novidade para muitas pessoas, ou para algumas pessoas. Não é novidade, porque são coisas que a gente já sabe. Mas são coisas que a gente já sabe, mas que são necessárias de ouvir novamente, de aprender novamente, para que a gente coloque em prática. Às vezes nós ouvimos alguma coisa, eu sei disso, mas estou precisando colocar em prática, estou precisando viver isso daí. Durante esse mês de maio, o que você ouviu, o que você aprendeu, o que você recebeu de novo, ou que não era novidade, mas que te impactou, que veio ao seu encontro e que te disse: você precisa fazer isso, você precisa viver tal coisa, você precisa colocar isso em prática. E a minha pergunta é essa: o quanto nós recebemos, o quanto nós aprendemos e o quanto nós temos colocado em prática? Porque uma coisa é certa, como eu já tenho falado aqui já há bastante tempo, nós temos recebido muito conhecimento, e muito conhecimento é bom, mas se nós colocarmos em prática. Muito conhecimento e pouca prática não dá em nada. Muito conhecimento e pouca prática, nós vamos ficar só com o pouco que nós estamos praticando. Não adianta nós dizermos eu sei, não adianta nós dizermos eu conheço, não adianta nós falarmos que nós aprendemos, não adianta a gente dizer que isso é verdade, isso é interessante, que isso daqui é importante. Não adianta a gente falar no âmbito do conhecimento se nós não colocarmos em prática. É necessário viver na prática o que nós temos aprendido sobre família. Já disse aos irmãos isso tantas vezes. E é simplesmente lamentável quando a gente vê alguém que está sofrendo um dano quando poderia não estar sofrendo dano. É como se você visse alguém morrendo de fome e tem comida disponível para essa pessoa. Isso é lamentável. É como se a gente pudesse ver alguém no hospital morrendo porque não está sendo cuidado, aquela pessoa não está recebendo os cuidados, não está recebendo medicamento, não está recebendo a assistência devida, não está recebendo enquanto poderia ter ali à sua disposição. É lamentável quando a gente vê alguém sofrendo um dano quando poderia não estar sofrendo dano. É lamentável quando nós sofremos um dano, na família, na vida cristã, ou em qualquer outro aspecto, por falta de praticarmos, não por falta de conhecimento. Nós temos o conhecimento, nós temos as ferramentas, nós temos a condição, porque nesse caso o conhecimento é como se fosse o remédio para o doente, é como se fosse o alimento para o faminto, mas é necessário comer, é necessário usar o medicamento. O conhecimento é importante, mas é necessário usar, é necessário colocar em prática, porque senão não há resultado nas nossas vidas. É lamentável quando nós sofremos o dano, é lamentável quando nós sofremos na família, quando nós sofremos os danos por falta de colocarmos em prática, por falta de não praticarmos aquilo que conhecemos, aquilo que temos aprendido, aquilo que a Bíblia nos ensina. É lamentável, irmãos, e esta é uma das coisas que me faz sofrer, olhar para outras pessoas e ver que outras pessoas poderiam não estar sofrendo certo tipo de dano. Eu não estou dizendo aqui que todo sofrimento poderia ser evitado, não estou dizendo que tudo poderia ser evitado, mas é lamentável, é triste, é chocante quando a gente vê algumas coisas que poderiam ser evitadas quando se podia colocar em prática o conhecimento, aquilo que se aprendeu, e as coisas poderiam ter sido diferentes. É lamentável. Então, depois de um mês como esse, de ouvirmos e aprendermos e recebermos tanta informação e conhecimento, nós precisamos nos preocupar em colocar em prática o que nós temos aprendido, porque senão terá sido apenas um mês em que nós falamos sobre família e as nossas famílias seguem do mesmo jeito.
e as nossas famílias seguem da mesma forma. Se as nossas famílias seguem do mesmo jeito, depois do mês em que a gente fala todas as semanas, semana após semana, falando sobre família, se nós seguimos do mesmo jeito, nós não estamos fazendo o nosso dever, nós não estamos cumprindo o propósito do aprendizado, que é colocar em prática. Se nós não fomos impactados de alguma forma, se nós não tivemos nosso entendimento ou nosso coração mexidos de alguma maneira, para que a gente se movesse para fazer algo mais, para fazer algo diferente, para fazer algo melhor, para praticar alguma coisa, nós não estamos vivendo a vida cristã como tem que viver, na dinâmica do aprendizado, do avançar, do conhecer e prosseguir em conhecer a Deus, do seguir em frente. Nós não estamos. Então é bom que cada um de nós reflita o quanto nós temos recebido e o quanto nós temos decidido colocar em prática. Em que você foi impactado? O que falou o seu coração nas últimas semanas? Se você não consegue lembrar de nada, eu sinto te dizer que você está desperdiçando o conhecimento que tem chegado até você. Se você não tem se lembrado de coisa alguma, se você ouviu aí pelo menos 2 mensagens por semana, considerando que nós tivemos 5 domingos em maio e 4 quartas-feiras, foram 9 mensagens que você ouviu só nos cultos. 9, e agora nós estamos na 10ª, já fora do mês de maio. Se você não foi alcançado por alguma coisa, por alguma palavra, por algum entendimento, se o Espírito de Deus não ministrou a você, se você não guardou alguma coisa, eu preciso mudar, eu preciso melhorar nisso, eu preciso colocar isso em prática, eu preciso avançar, eu preciso crescer, você está desperdiçando conhecimento que você recebeu. É necessário colocar em prática o que nós temos recebido. E hoje, aqui introdutoriamente falando, lemos um texto que eu gostaria de trazer para nós uma reflexão sobre os desafios que precisamos vencer para levarmos nosso conhecimento à prática. Muitas vezes nós não praticamos o que conhecemos. Muitas vezes nós não utilizamos o que nós conhecemos, o que temos recebido, porque não vencemos alguns desafios que estão adiante de nós, que portanto acabam nos impedindo de colocar em prática. Talvez você tenha pensado aí, não, eu recebi o conhecimento, e você pensou assim, mas eu não guardei nada, não me lembro de nada, nada me impactou. Sua situação, você precisa aprender, guardar e precisa colocar em prática. Talvez você pensou assim, eu recebi muita coisa falou comigo, mas tenho dificuldade de colocar em prática, tenho dificuldade de mudar. Às vezes se trata de situações, há muito tempo eu sou assim, o marido diz assim, eu sou dessa forma, eu sou desse jeito. A mulher diz assim, mas eu já estou casada há tantos anos, vivendo dessa forma, não é fácil mudar. Eu não sei lidar com isso, eu não sei fazer assim. Porque muitas vezes nós temos dificuldades para colocar em prática o que nós temos aprendido. Eu gostaria de fazer uma reflexão nesse texto que nós lemos, e que você e eu pensássemos na direção da família, em relação às dificuldades que nós temos para colocar em prática o que nós temos aprendido. Então, existem alguns desafios que precisamos vencer para levarmos nosso conhecimento à prática. O primeiro deles é a nossa própria vontade. O primeiro deles é a nossa própria vontade. Olha o que Paulo diz aos Romanos aqui no versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos,
pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é que Paulo quer dizer aqui com apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional? Paulo disse: irmãos, eu rogo a vocês, eu peço encarecidamente, eu rogo a vocês pelas misericórdias de Deus, contando com as misericórdias de Deus, eu rogo a vocês que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que é o corpo? É você apresentar o seu corpo por sacrifício? É nós apresentarmos o nosso corpo, esse corpo aqui? Se trata de um sacrifício como aqueles rituais de morte? Não, porque Paulo já diz o sacrifício vivo. Quando Paulo diz apresenteis os vossos corpos, Paulo está dizendo aqui de nos apresentarmos inteiramente diante de Deus. Ou seja, não é por partes, mas inteiramente diante de Deus. Não é só o seu entendimento. Quando Paulo fala o seu corpo, Paulo fala você por inteiro, pessoalmente. Não é só no seu entendimento, não é só no seu coração. Tem muita gente que fala assim: mas muita gente fala assim: mas eu estou ligado em Deus. Gente que não vem no culto, gente que não serve a Deus, gente que não obedece, gente que não cumpre a palavra, gente que faz a sua própria vontade e acha que Deus está recebendo essa adoração. E Paulo está dizendo aqui: olha, irmãos, eu rogo a vocês, peço a vocês, que vocês apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Você quer servir a Deus? Quer servir a Deus um culto racional, que é o vosso culto racional, que é o culto verdadeiro? Você precisa se apresentar completamente diante de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui? Que nós devemos vencer a nossa própria vontade, que não adianta a gente pensar de uma forma e Deus pensa de outra. Eu tenho falado tanto aqui que um dos grandes males que nós enfrentamos nos nossos dias na igreja é essa coisa da nossa vontade, do nosso jeito. Porque eu penso assim, e muitas pessoas dizem isso: eu penso assim. Não existe o que eu penso, o que você pensa, diante do que Deus pensa. Então nós precisamos vencer a nossa própria vontade. Se nós não vencermos a nossa própria vontade, não há como nós nos apresentarmos diante de Deus inteiramente. O que nos impede de nos apresentar diante de Deus inteiramente? A nossa própria vontade. Nós vamos criando setores nas nossas vidas e a gente vai fazendo com que alguns setores das nossas vidas fiquem bloqueados, alguns setores das nossas vidas fiquem do jeito que nós queremos, fiquem do jeito que a gente gosta, fiquem de acordo com a nossa vontade. E por isso nós somos impedidos de viver uma vida de adoração plena diante de Deus, e culto racional, e isso nos impede. E em se tratando da família, quando nós não conseguimos praticar o que nós devemos, o que nós temos aprendido, é porque nos falta vencer a nossa própria vontade, falta nos vencer o nosso próprio eu, falta uma entrega mais completa, falta a nós nos rendermos em total adoração e entrega a Deus. Então nós às vezes ficamos com essa coisa assim: o meu jeito, já vi tantas pessoas falarem isso, e é claro que nós temos os nossos jeitos, eu tenho os meus jeitos, você tem os seus jeitos, nós temos os nossos hábitos, nós temos os nossos costumes. De repente a gente depara com um conhecimento, de repente a gente depara com uma informação, de repente a gente depara com uma palavra
que nos confronta, que nos mostra que nós estamos indo na direção errada, que nos diz que a direção é contrária àquela que nós sempre fomos, aquilo que nós sempre fizemos. Você sempre disse sim, de repente você depara com um conhecimento que naquele quesito você tinha que dizer não. E agora? Você fala, a vida toda eu sempre disse sim, a vida toda já é automático, eu já sempre acreditei que dizer sim era o certo, era o correto, e é isso que eu sempre fiz, e agora eu me deparo com um conhecimento, com uma informação de que eu tenho que dizer não. E agora? E agora eu continuo fazendo a minha vontade ou me rendo à vontade. Me rendo completamente diante do Senhor. E agora eu me abro completamente para o Senhor. Então, você quer ter uma família abençoada, você precisa vencer sua própria vontade. Você precisa deixar de lado o seu eu. Você precisa se apresentar completamente. Não adianta você ser meio pai, meio marido, ser meio esposa. Não adianta. Entendeu? Ser meia mãe. Pela metade. Não adianta. Não adianta você ser por partes. Não adianta, você tem que ser integral. É isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Paulo está dizendo assim, irmãos, nós precisamos ter uma adoração e servir a Deus integralmente, completamente. Então, você quer ter uma família abençoada, você precisa ter uma entrega total. Uma entrega total. Não adianta você falar assim, isso aqui não, isso aqui é do meu jeito, é da minha vontade, isso aqui é do jeito que eu quero. Quando Paulo fala de sacrifício, Paulo está falando de entrega. Sacrifício é uma entrega, é uma rendição, é a apresentação diante de Deus. Deus, isso aqui é para o Senhor. Paulo está dizendo assim, olha, entrega toda a sua vida aí, vai. Entrega toda a sua vida aí. Você quer adorar a Deus mesmo? Você quer servir a Deus de verdade mesmo? Entregue-se totalmente a Ele. Apresente-se diante dele como sacrifício vivo, santo e agradável diante dele. E qual é a dificuldade para isso? Nossa própria vontade. O que nos impede de fazer isso? Nossa própria vontade. Por que tantas vezes não conseguimos obedecer o que nós temos recebido? Por que tantas vezes não temos famílias abençoadas? Porque nós preferimos fazer as nossas vontades. Imagine uma família onde cada um faz a sua própria vontade. O que vai dar? Não vai dar nada, de bom pelo menos. Onde cada um faz sua própria vontade. Mas quando nós nos rendemos completamente, quando nós temos uma entrega e vencemos a nossa própria vontade, quando nós encaramos o desafio de vencer a nossa própria vontade, a gente consegue colocar em prática. Então você recebeu muito conhecimento e algumas coisas você até rebateu, disse assim, eu não penso assim, não penso dessa forma, não acho que é desse jeito. E muitas vezes isto é uma questão de você não querer sair dessa posição da sua vontade. E por isso você rebate. Aquilo que é contrário à sua vontade, não penso assim, não entendo dessa forma, não concordo com isso, não quero desse jeito, não acho que é assim, isso é exagero, isso aí não é equilibrado, e a gente vai dando vários nomes a tudo aquilo que vai mexer com a nossa vontade, a tudo aquilo que vai tirar a gente da vontade que a gente sempre cultivou, sempre quis ter, sempre quis desenvolver. E aí você ouve um mês inteiro falando sobre família e sua família continua do mesmo jeito? Não pode. E para sua família sair do lugar, é preciso ter algo novo. Para sua família melhorar, precisa ter algo novo. Entendeu?
Sua família só melhora se tiver coisa nova. Senão ela fica do mesmo jeito, ou não é? Só melhora se tiver coisas novas. Só melhora se a gente fizer o que já tem feito de bom e vai fazendo mais. Só melhora assim. Senão você não precisa ouvir mais nada, não precisa aprender mais nada. E quando vem algo novo, quando vem algo diferente, quando vem algo impactante, mexe com a nossa vontade, mexe com o nosso eu. Portanto, nós precisamos realmente travar uma luta com a nossa própria vontade, para que a gente faça algo melhor, para que a gente tenha uma família melhor. Senão, depois você vai perceber que você não saiu do lugar. É triste, irmão, você olhar para trás e falar assim: meu casamento continua a mesma coisa há anos. Meus filhos continuam do mesmo jeito há anos. Minha família continua do mesmo jeito há anos. Do mesmo jeito. Principalmente em se tratando dos problemas, das lutas, das dificuldades. Continua do mesmo jeito há anos, a mesma coisa. E tem muita gente que se engana achando que vai passar, não passa. E no caso dos filhos, eu tenho falado muito isso, no caso dos filhos ainda tem uma falinha, eu colocando a falinha aqui, que é no modo pejorativo mesmo, uma falinha que é enganosa mesmo, e que muitos pais abraçam com vontade essa falinha. É fase, vai passar. Entendeu? O filho está todo desequilibrado, a criança está toda fora do padrão. Aí os pais falam assim: é fase, vai passar. Não passa não, passa dali para pior. Casamento, acho que vai passar. Não, deixa aí. Se você deixar ali, não vai mudar coisa alguma, não vai passar. Então nós precisamos confrontar a nossa vontade, em nome de Jesus. A segunda coisa que eu quero falar, outro desafio que nós precisamos vencer, é o parâmetro do mundo. Paulo diz assim: e não vos conformeis com este século. E não vos conformeis com este século. O que quer dizer isso? A palavra século aqui é a era, o nosso tempo, é o mundo. Está falando aqui do sistema de vida no qual nós nos encontramos. E não vos conformeis, em algumas versões, não vos conformeis com o mundo, não vos conformeis com essa era, não vos conformeis com o tempo que a gente vive. Conformar é você se moldar. É você fazer igual, é você fazer o mesmo. Então, quando a gente recebe um tanto de conhecimento sobre família e sobre tudo na vida que a gente precisa aprender, a gente precisa vencer a tentação de usar como parâmetro o mundo. Por que Paulo diz assim: não vos conformeis com este mundo? Ou seja, vocês serão tentados. Vocês vão querer se conformar com o mundo, vocês vão querer se equiparar com o mundo, vocês vão querer seguir o parâmetro do mundo, vocês vão querer se espelhar no mundo, mas não faça isso, não se conforme com este tempo, não se conforme com essa era, não se conforme com o mundo, não se conformem com este século, com este tempo. Entenderam? E aí, quando nós recebemos todo o conhecimento de família, qual é o desafio que a gente tem? Não nos conformarmos com esse mundo, não nos conformarmos com a nossa era, de não nos conformarmos com os parâmetros do mundo, não seguirmos os parâmetros do mundo. E aí, quando a gente é confrontado na nossa vontade, a gente fala assim: mas isso que o pastor está falando aí, isso já era, hoje em dia não é mais assim.
Entendeu? Hoje em dia não é mais assim, não é dessa forma. Não é assim que muita gente fala? Não é mais desse jeito, não é mais dessa forma, não funciona desse jeito. Você quer ter família abençoada, família equilibrada? Não siga o parâmetro do mundo. O mundo, e nós estamos, não estou querendo aqui nos alienar do mundo, nos tirar do mundo. Nós estamos no mundo, nós vivemos no mundo. Por isso Jesus orou: Pai, eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Nós vivemos desse mundo, mas nós não podemos nos conformar com os males do mundo. Nós vivemos nesse mundo, fazemos parte do mundo, mas nós não podemos nos conformar com aquilo que é estranho, ou diferente, ou confrontador com a verdade. Não vos conformeis com este século, não vos conformeis com este mundo. E em termos de família, o mundo vai ditando as suas regras, o mundo vai ditando seus parâmetros, o mundo vai dizendo como que tem que ser. E nós estamos no mundo e vamos recebendo essas informações do mundo em todo instante, a respeito de casamento, a respeito de criação de filhos, a respeito das convivências. O mundo vai tentando nos ensinar, vai tentando nos disciplinar. E nós, muitas vezes, nós como crentes, a gente até fica, em algumas ocasiões, tentados a ficar constrangidos e envergonhados. Entendeu? Eu já vi algumas pessoas falar assim, como por exemplo, aí eu vi algumas pessoas falar assim: eu paguei o maior mico. Paguei o maior mico, fiquei constrangido, envergonhado ali, porque eu cheguei, estava num casamento, encontrei lá um parente que eu não via há um bom tempo, cheguei: e aí, como é que está fulana, a sua mulher? Aí ele disse: não, aqui, minha mulher agora é essa, porque eu me separei de fulana. Aí a pessoa sai constrangida, fala: paguei o maior mico e fiquei. É problema de quem separou. Isso nunca aconteceu isso comigo. Eu falei: é mesmo? Não estou sabendo não. Você separou? Porque o mundo, aí a pessoa sai envergonhada, porque perguntou um parente sobre a mulher, sobre o cônjuge. Entendeu? Sai envergonhado, porque eu tinha que saber que a pessoa se separou e já está com o outro, eu tenho que saber. Não tenho que saber. O que a palavra de Deus nos ensina é que casou, está casado. Não é o parâmetro do mundo, onde casa, descasa para ver se vai dar certo. Não é. Não é esse parâmetro que nós seguimos. Só que vai entrando na igreja. Por que tem aumentado o número de divórcios na igreja, entre os crentes? Por causa do parâmetro do mundo. Ou não é? Porque antigamente, quando eu digo antigamente, era de 50 anos atrás. Há 50 anos atrás, qualquer pessoa tinha vergonha de divorciar. Qualquer pessoa, não estou falando de crente não. Não estou falando de crente, as pessoas tinham vergonha de divorciar. Os mais velhos eles sabem disso, pode confirmar isso. Não era assim? Não estou falando de crente não, estou falando de pessoa, de qualquer pessoa. Até 20 anos atrás, o Código Civil brasileiro dizia que adultério era crime. Entendeu? Marido adulterou, a mulher adulterou, é crime, era crime. Hoje não é mais. Não é crime não. Adulterou não significa nada. Marido e mulher está com uma disputa de separação, e tem bens, tem não sei o que, aquele negócio todo. Aí um vai assim: mas ela adulterou.
Assim, isso não tem nada a ver com a justiça, não é crime, não tem problema nenhum. Não é crime, antigamente era crime. Ó, a mulher adulterou, o marido adulterou, você cometeu um crime contra o seu cônjuge. Hoje não é mais. Eu não estou dizendo aqui que diante da lei a gente tem que criminalizar isso, mas os nossos parâmetros continuam os mesmos. Os nossos parâmetros continuam os mesmos. Porque o mundo vai dizendo essas coisas, aí tem um bocado de crente adulterando, é homem, é mulher, aí vem o divórcio. E todo mundo vai encarando como normal. Aí você fala, pastor, mas quem tem que fazer? A gente tem que falar, a gente tem que pregar. Eu como pastor, eu tenho que pregar. Eu vou fazer o quê? Eu vou me conformar com o mundo? Eu tenho que pregar. Mas acontece sim. Se algum irmão tiver problema de divorciar, nós vamos trabalhar, nós vamos cuidar desses irmãos. Não vamos dizer que não acontece? Acontece. Tem gente divorciada na igreja? Tem. Por que Deus permitiu o divórcio lá para Moisés? Por causa da dureza de coração do homem, por causa do pecado. O homem peca. O ser humano peca, o ser humano faz bagunça, o ser humano destrói o próprio casamento. E aí? Vai fazer o quê? Por isso que Deus permitiu lá o divórcio. Mas nós não seguimos o parâmetro do mundo. Eu não estou dizendo aqui que não pode haver divórcio em caso nenhum, que não pode, que divorciou, acabou a vida da pessoa. Não é isso. Estou falando dos parâmetros do mundo. Esse não é o nosso parâmetro. Como eu tenho falado aqui, as pessoas hoje casam para ver se vai dar certo. Não adianta, irmãos, o parâmetro não é esse. Se a gente já vive com essa mentalidade, as coisas vão desandando. Se eu tivesse esse parâmetro, eu não estaria casado, não. Se eu tivesse o parâmetro do mundo, eu não estaria casado. Eu estou falando eu aqui, pessoalmente. Se eu tivesse esse parâmetro, eu não estaria casado. Aqueles meus problemas, tchau. Mas meu parâmetro não é o do mundo. Meu parâmetro é o parâmetro da palavra. É o parâmetro de Deus. Eu me casei e eu preciso cuidar do meu casamento, preciso lutar pelo meu casamento, eu preciso lutar pela minha família. Ah, mas minha família tem problema. Tem mesmo, qual família que não tem? Eu preciso lutar, preciso trabalhar, preciso me empenhar. Porque esse é o parâmetro cristão, de luta, de não se entregar, de vencer os problemas, de superar as dificuldades. Está aí, e a gente poderia falar aqui de muitas outras coisas. De muitas outras coisas. A gente fica com dó de criar os filhos dentro dos princípios cristãos, porque todo mundo cria de um jeito, todo mundo faz isso, é comum os filhos fazerem isso, aquilo, outro, mas nós temos que ter nós temos que ter a nossa referência é bíblica, irmãos. A nossa referência é bíblica. Se todos os meninos saem e chegam na hora que quer, nós precisamos ter disciplina para os nossos filhos. Nosso parâmetro é bíblico. Não é o parâmetro do mundo. Os filhos chegam em casa, mas a mãe de fulano deixa fazer isso, mas o pai de fulano permite. E daí nós não vivemos no parâmetro do pai de fulano, do pai de ciclano, da família A, da família B. O nosso parâmetro é a Bíblia. Nosso parâmetro é a vida cristã que nós queremos levar. Então nós precisamos enfrentar o desafio, irmãos, de vencer esses desafios. O desafio do parâmetro do mundo. O mundo não é parâmetro para nós. O mundo não é parâmetro para nós. É um namoro com descrente. O rapaz namora com a moça descrente, a moça namora com o rapaz descrente. E aí vai dar o quê? Se casar, já começa um problema.
Já começa tudo errado. Não adianta. Não adianta. Eu já disse aqui na igreja. Converse aí com as irmãs ou com quem. Aqui nós não temos caso de homem, não. Mas converse com as irmãs que os maridos são descrentes para ver. O marido pode ser fiel, honesto, trabalhador, pode ser um bom marido, um bom pai. Mas veja se as irmãs dizem, não, está tudo beleza. Eles não são crentes. Veja se elas não desejariam que eu estivesse na igreja, caminhando junto. Veja se não há algum tipo de sofrimento. Não adianta. É o parâmetro do mundo. Não adianta, irmãos. Ou a gente, eu já falei com os meus filhos, se eu quero casar, o primeiro critério é crente. Eles podem desobedecer, mas meu ensinamento para eles é esse. Meu ensinamento é esse. Não adianta. Não adianta. Se você quer namorar, vai para. Primeiro, namoro é para casar. Namoro não é para brincar. Namoro não é para curtir. Namoro é para casar. Não quer dizer que namorou tem que casar. Mas a intenção do namoro é essa. A intenção do namoro é essa. É casamento. Namoro não é diversão. Namoro não é curtição. Namoro que é diversão e curtição vai dar em sexo, gravidez indesejada e importunações, conturbações para a vida da pessoa. Não tem outro caminho, irmãos. É o parâmetro do mundo. Aí a galera, todos os jovens, está todo mundo namorando, está todo mundo pegando, está todo mundo fazendo isso, aquilo, outro. Aí o crente vai lá e na mesma coisa, fazer a mesma coisa. Não vai ter família abençoada. Eu disse aqui no mês passado e repeti muitas vezes, que ele até conversou isso comigo, que até agora meus filhos não me deram desgosto. Não são perfeitos, são pecadores como eu e como você. Até agora não me deram desgosto, mas o ensinamento é esse. Se quer ter uma família abençoada, tem que ser uma pessoa crente. Essa é uma das coisas. Uma das. É uma das. Se você começar, mas na igreja não tem, mas não sei o que, aí pronto. Mas na igreja não tem a moça, na igreja não tem um rapaz, na igreja não tem. Sabia que essa é a mesma lógica do roubo? Mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho um carro para andar, eu não tenho uma bicicleta para andar, eu não tenho emprego, então tem que roubar. Quer dizer, porque você não tem, você tem que conseguir de qualquer jeito? É a mesma lógica. Porque você não tem dinheiro, não tem o carro que você deseja, você não tem a roupa que você deseja, você vai roubar? Você vai fazer isso? Não vai. Porque eu não encontrei ainda, então eu vou namorar qualquer uma? Eu vou namorar com qualquer um lá fora? Não. De jeito nenhum. Tá aí os meninos aí, ó. Esse dia Celso estava lá fuxicando, né, Celso? Fofocando de Raul. Raul parece que está namorando. Todo dia fica fazendo uma chamada de vídeo. Todo dia fica fazendo uma chamada de vídeo e tal. Pior que mente, viu? Pior que mente. Pois é, aí depois a gente tem que hackear esse celular de Raul para ver como é que tá esses esquemas mesmo. Entendeu? Aí você fala uns meninos desses que crescem a vida toda na igreja, resolve fazer aí vai começar a namorar com um descrente. Não é uma tolice? É uma tolice, irmãos. Mas eu conheci uma menina interessante para mim. Falei, um negócio seguinte, não dá para namorar com você não. Eu sou crente, eu só namoro com crente. Entendeu? Sou crente, só namoro com crente. Só dá assim. Então eu vou lá na sua igreja. Vai lá para ver então. Vai lá. Vai lá para ver. Segue aí, segue seu caminho. Se encontrar ali mais adiante, der certo, pode ser.
mas nosso parâmetro é esse. Bom, não vou aqui ficar citando mais tantos exemplos, porque você já entendeu a mensagem. Você já entendeu. O nosso parâmetro é a Bíblia. Quando a gente foge do nosso parâmetro, a gente corre sérios riscos. A gente tem dificuldades. Não adianta, irmãos. E a gente tem o conhecimento. A gente volta no primeiro ponto. Por que a gente não quer fazer? Por causa da vontade da gente. Quando a nossa vontade fala mais alto, a gente cede aos parâmetros do mundo. Nós precisamos tanto vencer a nossa vontade, como rechaçar os parâmetros do mundo. O mundo tem um modelo de família, o mundo tem um modelo de casamento, o mundo tem um modelo de relacionamentos familiares, que muitas vezes diferem do nosso parâmetro bíblico. E nós precisamos ficar com um parâmetro bíblico, de família, de casamento, de namoro, de criação de filhos, de relacionamento conjugal. Nós precisamos ficar com os nossos parâmetros. Ah, pastor, e aí tem muita gente também, só para você entender, tem muita gente que fala assim, pastor, mas a situação é essa, sim, mas porque já começou errado. Muita gente vive numa situação conturbada porque começou errado e continua errado. E se não parar para consertar, vai continuar do mesmo jeito. É marido que mente para a mulher, mulher que mente para marido, que a vida é assim. Cada um tem uma vida secreta, porque não confia. Começou errado. Em último lugar, para não me estender muito aqui, nós precisamos enfrentar o desafio para levar o nosso conhecimento à prática. Nós precisamos tirar toda dúvida contra Deus. Paulo diz assim: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Você tem dúvida disso? Você tem dúvida disso? Alguém aqui tem dúvida que a vontade de Deus é boa, ela é agradável, ela é perfeita? Alguém tem dúvida? Ninguém tem dúvida. Todo mundo acredita. Mas o que é viver isso aqui? É nos rendermos. É rendição. É rendição. E aí a gente alinha os primeiros pontos aqui. É quando a minha vontade é contrária à vontade de Deus. E isso acontece constantemente, a minha vontade ser contra a vontade de Deus. É quando o parâmetro do mundo é diferente do parâmetro de Deus. E aí eu tiro toda a dúvida da minha cabeça. Eu tiro toda a dúvida nesse sentido. Não é que a gente não pode ter dúvida, a gente tem dúvida sobre muitas coisas. A gente pode ter outras dúvidas, mas a dúvida de que Deus está certo, de que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, isso a gente não pode ter dúvida. E é assim que a gente vai sendo transformado. É assim que o nosso entendimento vai sendo renovado. Porque quando a gente dá a oportunidade para nós mesmos de nos confrontarmos, quando eu aprendo que eu preciso mudar o meu jeito de ser como pai, como mãe, como filho, como marido, como esposa, quando eu recebo o ensinamento que é contra a minha vontade e que é diferente do parâmetro do mundo, e eu me dou a chance de aceitar o ensinamento de Deus, me dou a chance de experimentar o ensinamento do Senhor, é assim que eu vou sendo transformado. É assim que, com o passar do tempo, eu olho para trás e vejo assim: minha vida está sendo transformada. É assim que eu olho para trás e digo: minha família está sendo transformada. E isso, irmãos, acontece igual crescimento. Você vê o menino crescer? Alguém vê o menino crescer? Não vê. Você não vê menino crescendo.
Eu nunca vi ninguém crescendo. Tem 3 filhos, eu nunca vi eles crescendo. Nunca vi, eu falei assim, ó, cresceu um pouco. Ó, o céu cresceu um pouquinho ali agora. A gente não vê. A gente vai cuidando todos os dias, né? Eu imagino que esses meninos dão trabalho, né? Cuidar. Porque filho dá trabalho, né? Você vai cuidando de todos os aspectos do filho. Vai cuidando e ele vai crescendo naturalmente. Naturalmente. E é assim quando a gente tira essa dúvida do coração da gente. Tirar a dúvida aqui em relação a Deus é se render ao Senhor. Tirar a dúvida aqui é se render ao Senhor, dizer: o Senhor está certo, a vontade dele é boa, agradável e perfeita. É contrária à minha vontade. A vontade do Senhor é contrária à minha vontade. A vontade do Senhor é contrária aos parâmetros do mundo, mas eu me rendo a ela. É assim que eu vou tendo a minha vida transformada. É assim que o meu entendimento vai sendo renovado, como diz aqui. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. A gente precisa olhar assim: minha família está sendo transformada. Minha família está sendo transformada. Minha família está crescendo. Minha família está melhorando. Minha família está caminhando. Minha família está prosperando. Porque eu tenho me rendido ao Senhor. Mesmo contrário à minha vontade, mesmo contrário aos parâmetros do mundo, eu não tenho dúvida de que a vontade do Senhor, ela é boa, agradável e perfeita. E quando eu me entrego a essa vontade, minha mente é renovada, meu entendimento é transformado, minha vida é transformada. Então esse é um desafio que você e eu precisamos enfrentar todos os dias. Sabe por quê? Porque na teoria você não tem dúvida, nem eu, que a vontade do Senhor realmente é boa, agradável e perfeita. Eu perguntei aqui, e exceto se você mentiu, você acredita. E eu acredito que você não mentiu. Eu acredito que você acredita mesmo que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Agora, como que a gente vive isso na prática? Como que a gente vive isso na prática? Como que a gente demonstra na prática que crê realmente que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, quando a gente se rende a ela? E é nessa rendição que nós somos transformados. Paulo diz assim, olha, ele diz aqui, ó: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entenda isso, porque aí você experimenta a vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Entenda, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Entenda isso, põe isso na sua cabeça, coloque em prática a palavra do Senhor. Você quer ter família abençoada? Começa a colocar em prática, começa a se desafiar. Começa a perceber assim: olha, eu estou olhando para trás e estou vendo melhora, estou vendo que eu avancei, estou vendo que a coisa está caminhando. Você pode não ver mudanças da noite para o dia, como você não vê o menino crescendo, mas com o passar do tempo você olha assim: cresceu. De repente, como lá em casa são meninos, de repente está ele lá pulsando suas coisas, assim: pai, me presta esse sapato. Ele fala: cabe no seu pé? Estava claro. E aí você supõe que eles já devem ter dado uma olhada antes, já devem ter dado uma experimentada. E ele fala assim: meu pé está do tamanho do meu pai. E ele fala: me presta esse sapato. Aí você fala: o moleque cresceu mesmo, já está calçando o mesmo número que eu, não é? Ou vai lá nas suas roupas, a menina com a mãe, o menino com o pai. E aí você de repente tem umas referências assim: que cresceu. Aí você olha para trás e fala assim: esses dias era uma criança, esses dias era um bebê, me lembro do nascimento. E assim, é assim que a gente tem que olhar para a família da gente. Entendeu? Você olha assim: eu tinha uns problemas lá atrás, a coisa caminhou, hoje nós estamos melhor. Nós tínhamos umas fraquezas, hoje nós estamos mais fortes.
mas é só se a gente enfrentar esses desafios para colocar em prática o que nós temos aprendido. Amém? Põe-se de pé, vamos orar. Eu gostaria que você fizesse uma oração mais uma vez, pedindo ao Senhor instrução, conhecimento, coragem para praticar aquilo que você tem aprendido. Peça ao Senhor que te ajude a enfrentar esses desafios, que você vença a sua própria vontade, para que a gente vença a própria vontade, para que a gente não siga os parâmetros do mundo, as referências do mundo, mas os parâmetros de Deus, para que a gente vença qualquer dúvida contra Deus, qualquer dúvida de que a vontade de Deus é realmente boa, agradável e perfeita, para que assim a gente seja transformado. Ou simplesmente você diga: Senhor, me ajuda a colocar em prática o que eu preciso, o que eu tenho aprendido. Me ajuda a romper com tudo que é necessário. Me ajuda a vencer todo obstáculo que eu tenho, toda dificuldade que eu tenho, para colocar em prática o que é necessário para ter uma família abençoada. Essa é a oração que eu quero fazer por mim, pela minha família, e interceder por você também. Em nome de Jesus. Pai eterno, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelos Teus ensinamentos, obrigado por nos mostrar o caminho a seguir. Te damos graças porque o Senhor é fiel e poderoso para nos abençoar. E sabemos que o Senhor quer que tenhamos vidas abençoadas, famílias abençoadas, igreja abençoada. Esse é o desejo do Senhor. No que depende do Senhor, o Senhor está sempre pronto para nos abençoar, sempre pronto para agir em nossas vidas. Nesta noite, Senhor, nós queremos nos colocar diante de Ti e pedir ao Senhor: ajuda-nos mais uma vez, abençoa-nos, para que a gente tenha famílias mais abençoadas. Nós queremos fazer o que for preciso, o que for necessário, o que for possível ser feito, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, cada um de nós. Cada um de nós tem desafios a serem enfrentados. Alguns de nós têm mais dificuldades numa área, outros têm mais dificuldades em outras áreas. De modo, ó Deus, que não há dificuldade que o Senhor não possa nos ajudar. Não há situação que o Senhor não possa, ó Deus, agir nas nossas vidas. Abençoa-nos, ó Deus, assim, nos ajudando, ó Deus. Cada um de nós enfrentar seus próprios desafios, vencendo a nossa própria vontade, seguindo os parâmetros do Senhor e não do mundo, enfrentando toda dúvida contra o Senhor, crendo que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita, Senhor. Pai Santo, abençoa aqui, Senhor, cada casamento, cada marido, cada mulher, cada pai, cada mãe, cada filho, Senhor. E ajuda-nos a colocar em prática o que temos aprendido, para termos famílias mais abençoadas. Em nome de Jesus. Eu quero ser um marido melhor. Eu quero colocar em prática o que eu tenho aprendido. Quero ser um pai melhor, Senhor. Eu quero ser um familiar melhor a todos os meus parentes, Senhor. Quero lutar para colocar em prática o que o Senhor tem me ensinado na Tua palavra. Abençoa, sim, ó Deus, cada família aqui, Senhor, representada, em nome de Jesus. Que a gente viva a família na prática, para a Tua glória, para o Teu louvor, Senhor. Em nome de Jesus. Que a Tua bênção alcance cada um aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Começa a colocar em prática, meu irmão, o que você tem aprendido. Ah, pastor, é muita coisa. Começa aos poucos.
Começa aos poucos. Fala, vou fazer isso diferente. Vou fazer isso melhor. E com o passar do tempo, você terá construído uma vida melhor, uma família melhor. Nós vamos cantar o cântico nesse instante. E na oportunidade você trará a sua contribuição com gratidão, com honra e louvor ao Senhor nosso Deus. Amém. Subir, humilhar diante do teu altar e sacrificar aquilo que me custar. Tu inclinarás nos teus ouvidos ao meu clamor. Mas vale um dia no centro do teu querer, que toda a vida seja mais te conhecer. Tu és minha fonte, minha colheita, minha herança. Oração de gratidão ao Senhor por esse dia, por esse culto. E vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção dele nessa semana, na sua vida, na minha vida, no nosso viver.
Talvez você precise apresentar algo específico, especial diante de Deus para esta semana. Alguma causa, algo a ser resolvido, algo que está nos teus planos, algo que irá acontecer essa semana, que está na sua previsão. Apresente diante do Senhor nesse instante, em nome de Jesus. Que a graça dele seja sobre nós e que o Senhor seja honrado e glorificado em nosso meio. Fale com o Senhor nesse instante. Pai querido, nesta hora te damos graças, bendizemos ao Senhor. Obrigado por este culto, obrigado por cada um que aqui está, obrigado pela comunhão, obrigado pela tua palavra, obrigado a Deus por cada um que contribuiu, ou que tem contribuído, Senhor, com a causa da igreja. Que o Senhor continue abençoando, suprindo a necessidade de cada um. Obrigado, Deus, podermos, ó Deus, cantar louvores ao teu nome, podemos expressar a nossa adoração ao Senhor. Pai querido, que a tua bênção esteja sobre nós todos os dias. Obrigado por essa semana que está começando, que seja uma semana de bênçãos na vida de cada um de nós. Ó Deus, toma nas tuas mãos a causa de cada um, os planos de cada um, ó Deus. Abençoa a saúde de cada um dos teus filhos, ó Deus, fortalece, renova as forças, ó Deus, em nome de Jesus. Cura as enfermidades, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa o trabalho de cada um, a vida financeira de cada um, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. O Senhor dê sabedoria e destreza para que cada um lute e vença. Alcance, ó Deus, os propósitos desejados diante do Senhor. Nós apresentamos cada causa diante de Ti. Esta pessoa, ó Deus, que tem uma causa, Senhor, e que apresenta diante do Senhor. Esta pessoa que tem planos, essa pessoa que tem um projeto, ó Deus, que durante essa semana, ó Deus, dependerá das suas atitudes, depende de decisões, ó Deus, nós apresentamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor dirija os passos, que o Senhor dê sabedoria, que o Senhor dê estratégia, que o Senhor abençoe, ó Deus, os planos, os projetos, as causas, ó Deus, as quais cada um está envolvido, Senhor. Em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela tua bênção sobre nós, pela tua graça, pela tua misericórdia. Abençoa aqueles que nos visitam, ó Deus, que o Senhor os alcance a cada dia, abençoando em tudo, ó Deus, o que cada um precisa. Em nome de Jesus, que a tua graça seja sobre estes, poderosamente, porque esta, ó Deus, é a tua vontade. Em nome de Jesus, muito obrigado. Nós oramos agradecidos ao Senhor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as consolações do Espírito Santo estejam com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém e amém. Deus te abençoe e que na paz do Senhor Jesus tenha uma ótima semana.